Olá, eu recebi um gráfico, um diagrama do Dr. Carlos Augusto, aqui de Minas Gerais também, colega meu. Ele foi aluno do professor Pedro Planas e ele pediu minha ajuda, minha opinião sobre este esboço de gráfico, de diagrama, e eu estou respondendo a ele. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que vai ser útil para outras pessoas também da área, principalmente reabilitação neurocruzal. E o enfoque que seria mais fácil de explicar de forma genérica para todo mundo, há diferenças em diagramas que são feitos pelas áreas de ciências biológicas e as áreas de ciências exatas. Existe uma forma muito diferenciada de fazer. E também, eu já tinha dito no outro vídeo que eu fiz, que existe uma diferença entre a palavra desarrollo e crescimento em espanhol e em português também, que seria crescimento e desenvolvimento. Então, desarrollo eu continuo utilizando em espanhol e crescimento também em espanhol, porque existe aí uma diferença de interpretação entre as duas palavras em ambas as línguas, né? Então, nós vemos que crescimento significa um aumento quantitativo, crescimento de uma estrutura. Você vai medir, quantificar o crescimento. E desenvolvimento são mudanças qualitativas e funcionais. Então, eu prefiro fazer na forma de interferência na funcionalidade, que seria a importância da mastigação em relação à reabilitação neurocruzal e desenvolvimento do ser humano, do sistema estomatognático. Então, nós vemos aí essa tríade, eu sempre trabalho com tríades, as ciências exatas é comum trabalhar com tríades, então vejam aí, nós temos nesta tríade em específico, nós temos a geometria, a forma e a função. Então, o crescimento, ele interfere nas três coisas, são basilares, mas em relação ao desarrollo ou desenvolvimento, a função é prioritária. E aí nós vemos a tríade, né? Entre geometria, forma e função. Os três elementos estão interligados. Então, existe aí só essa pequena, enfatizar essa pequena diferença de que o desarrollo, o desenvolvimento, ele se refere mais à função, ele prioriza mais a função. Eu acho que de todas as cefalometrias, a que contém mais informações foi feita há muito tempo, que foi de Leonardo da Vinci. Esse ser iluminado, né, chamado Leonardo da Vinci. Então, eu trouxe aí os pontos em perfil da cabeça que Leonardo da Vinci fazia questão de mencionar. E aí eu coloquei a glabela, que é este ponto que está em vermelho aí para vocês, entre os olhos, na região entre as sobrancelhas, nessa proeminência do crânio, sendo que existe uma diferença entre homem e mulher, dessa projeção, dessa proeminência nessa parte do osso, da cabeça, né, da parte óssea em si, que é um detalhe de anatomia. E aí eu vou me basear muito em Leonardo da Vinci e na interpretação de professor Pedro Planas, que utilizou muitos pontos de Leonardo da Vinci. Originalmente foi o primeiro a fazer uma cefalometria, né? Leonardo da Vinci. E aí nós vemos que nessa figura aí, nesse esboço de diagrama, um profissional da biologia, vindo das ciências biológicas, em 1960, colocou esses traços aí, esses triângulos, né, relacionando a oclusão em si, a força que a mandíbula faz nessa
de baixo para cima e como que isso interferiria no crescimento dos blocos da cabeça e da face. E o doutor Carlos Augusto, ele coloriu algumas dessas vertentes, desses componentes, mas vejam aí que originalmente eles continham números com símbolos positivos e negativos e um valor de P, que é igual a 100, vindo de baixo para cima, onde em vermelho, mas que não diz absolutamente nada. Não tem os componentes vetoriais de força, de ponto inicial e ponto final, nem direção, nem sentido, e P igual a 100, eu presumo que seja pressão, já que nada diz aí, né? E as regiões de tensão, compressão, que seria tração, compressão, né? Porque sempre o antagonismo é esse mesmo, tração, compressão. É onde existe aí um transporte, uma transferência de energia em tecido vivo. Pode ser em qualquer grandeza que você queira. Se você for olhar em células e aprofundar mais, ver as moléculas, isso também vai ocorrer. É a minha próxima aula, para melhor entendimento. Então, essa aqui é simplesmente uma resposta ao meu colega, Dr. Carlos Augusto, sempre muito atencioso com o meu trabalho, e eu tinha obrigação de responder a ele dessa forma para que outras pessoas também pudessem aproveitar disso. Ele já até publicou no Instagram, então eu ainda pedi para ele autorização para falar e mostrar esta adaptação que ele fez neste diagrama, né? Então, a primeira coisa, dados negativos e positivos, numéricos, números, sem dizer o que significa a unidade, ou seja, se é ângulo, é grau, né? Se for uma reta ou um componente específico de distância, seria, no caso da cabeça, ou milímetros ou centímetros, né? A unidade quem iria estabelecer seria o autor. Então, são dados, assim, soltos. A área de exata não faria isso nunca. Esse foi feito em 1960, e eu ouso dizer que em 1960, por não ter tantas coisas digitais assim disponíveis, seria mais exigente ainda de conter essas informações, esses dados. Então, dados numéricos, negativo e positivo, sem dizer o que é, não significa nada. Vetores sem início e fim, sem mostrar direção nem sentido, também não significa nada. E um valor de P é igual a 100, sem unidade, eu presumo que seja pressão, e 100, mas sem o quê? Então, eu até falei isso com o doutor Carlos Augusto, e vou repetir aqui. Se a gente fizer uma analogia com pagamento, por exemplo, aí você fala para a pessoa assim, eu vou pagar 100. Você vai pagar 100 o quê? Reais? Euros? Dólares? Faz muita diferença. Então, essas unidades até têm diferença de acordo com o país. E é importante você determinar o que esse 100, esse P igual a 100, diz, né? Qual é a unidade que está sendo utilizada aí? Em relação a mostrar dados que possam ser feitos de uma forma a estudar o que está acontecendo, a deduzir alguma coisa, realmente não dá. Então, você vê as cefalometrias, os diagramas feitos nas áreas biológicas, em geral, são muito falhos. Não dizem nada. Essa que é a verdade. Eu não sei detalhar o que estava especificado aí em relação ao negativo e positivo desses componentes, mas a gente não pode realmente deduzir nada disso aí como está. É preciso melhorar essa informação visual, esse diagrama, com
coisas mais detalhadas em relação às unidades desses componentes. E quais são esses componentes, né? Então, nós vemos aí, por exemplo, a glabela, que é uma das regiões que Leonardo da Vinci utilizou para as suas deduções de estudos naquela época. Eu coloquei ela aí na parte da imagem de anatomia de um crânio. E aí eu coloquei também o desenho de um arco, porque a abóbada palatina é arco. Então, o arco, como é estrutura, ele tem a região de compressão e de tração e ele tem o equilíbrio com a sua própria formato. Por isso que existem arcos antigos na Grécia Antiga e são estruturas estáveis. Cada elemento de bloco aí, ele se apoia no elemento subsequente e ele traz uma base muito sólida com a própria arquitetura, o próprio formato. Então, nossa abóbada palatina, por si só, por ser um arco ou mesmo a arcada dentária que é apoiada nela, tanto na mandíbula quanto na maxila existem as arcadas, né? Então, nós vemos aí a região central e é uma estrutura autossuportante. Isso é importante, sabe por quê? Pedro Planas falou isso. As unidades funcionais biológicas que ele determinava, osso, dente e ligamento periodontal, eram essas unidades de autossuportantes e que interagem com o meio. Então, a abóbada palatina, a maxila, ela tem uma estrutura, um formato de estrutura muito típico desse tipo de estrutura. E como sempre, vamos lembrar das leis da natureza, que o homem e os profissionais, eles descreveram e continuam a fazer modificações, uma forma de descrever essas leis da natureza vai sendo apurada, pormenorizada de uma forma melhor, mas as leis da natureza em si são imutáveis, né? Então, nós vemos que o que acontece é que os arquitetos, os engenheiros, todas as áreas exatas, eles estudam essas leis da natureza e aplicam para os inventos, para aqueles estudos que eles estão fazendo. Então, eles tiram da natureza, no caso do corpo humano, da biologia, a lei que é a lei magnânima, que é a lei de Deus, a lei de criação divina. E eles usam esse tipo de raciocínio para criar outras coisas baseadas nessas leis. Exemplo, o avião. Se tinha o voo dos pássaros, o avião, ele procurou imitar o voo dos pássaros. Então, nós vimos na época do Boeing, tinha aquele formato, né? Aquela geometria, imitando um pássaro, tipo um pombo, mais ou menos, dizendo isso. E hoje nós temos os aviões ultrassônicos que imitam a águia, o voo da águia. Eles são mais planos e têm uma velocidade maior. Então, é isso que a gente tem que entender. Esses diagramas, gráficos, esquemas vindos da biologia, eles não têm a menor condição de serem estudados. E tem gente que tira 1000 conclusões sobre isso. Imagine a projeção de uma imagem radiográfica ou mesmo tomográfica. Você limita tridimensionalmente esses pontos e vai ligar uma coisa a outra. Por exemplo, o centro de rotação do côndilo direito com o centro de rotação do côndilo esquerdo. É lógico que se você fizer uma ampliação, aqueles pontos não estão bem localizados. Se você faz um traço, um risco, uma reta, isso não dá para concluir nada com isso. Fica um esquema sem lógica. Então, a lógica tem que estar permanente em qualquer diagrama, gráfico ou esquema. Entenderam? Aqui nós vemos, eu coloquei vários dados, continuando o posicionamento dos pontos de Leonardo da Vinci,
especificando aí a glabela. Por quê? Porque eu tenho no YouTube essa aula sobre crescimento de maxila, mostrando guarda-chuvas. Como se vê quando você abre um guarda-chuva, né, você faz a aplicação de uma força de baixo para cima e ele vai abrindo, vai ficando abaulado, como a maxila. Só que você pode ter uma parte do guarda-chuva inclinado mais assim e outra mais aberta. Você pode, o equilíbrio seria as duas iguais, mas você pode ter um lado mais fechado e o outro mais aberto, ou ao contrário, um lado de cá, o lado de cá mais fechado e o outro mais aberto, o equilíbrio e uma das causas da mordida cruzada unilateral. É um desenvolvimento dessa estrutura. M facial, M arcada, M crânio, M anatomia. Então, eu utilizei, que eu tinha utilizado no passado, a figura do martelo. Em uma opção de professor das áreas, usaram a figura do martelo para remodelamento ósseo. Mas não é, gente. Aí eu preferi substituir pela figura do guarda-chuva por causa das vertentes que são apoiadas na estrutura óssea, pela arquitetura e pela geometria da estrutura óssea e também pela função da estrutura óssea. Uma coisa leva a outra. Se você tem um guarda-chuva mais fechado de um lado, aquilo pode trazer um cruzamento de mordida. Aí você tem que planejar o tratamento de acordo com o que você está vendo na radiografia, tomografia e nos diagramas que você tem para estudar. Então, veja aí, eu coloquei essas vertentes, vocês estão vendo aí a partir da glabela, como elas estão sendo produzidas aí na arquitetura, na geometria e também na função. É óbvio, né? É óbvio que interfere na função. E aí nós vemos a mandíbula fazendo esta força de baixo para cima. Ela oclui aí, então tem a oclusão. Imagina durante a mastigação, que é extremamente complexa. E eu vou falar disso também na próxima aula. Vou falar muita coisa de neurosensores, de mecanorreceptores, e me desculpem, falar sobre mecanorreceptor sem entender de engenharia é impossível. Aí vocês vão entender na minha próxima aula o que significa explicar isso de uma forma envolvendo energia. Isso aí, como que o sistema digital, tudo que foi produzido ou foi desenvolvido pelos homens, vieram da própria natureza, do corpo humano, da sensibilidade tátil, etc, etc, etc. Então, como que a gente explica estímulo? Né? Vou falar sobre isso na próxima aula. Mas voltando à resposta do meu colega, professor Carlos Augusto, vejam aí, a pressão também é uma tríade, utilizada no mundo inteiro. Pressão é força sobre área. Pressão ou tensão, existe uma pequena diferença. Mas isso aí é interpretação daquilo que está, da distribuição da carga na superfície. Então, nós vemos assim, pressão é igual a força sobre área. Então, a medida dela é Newton por metro quadrado, ou por centímetro quadrado, ou por milímetro quadrado, e você usa a potência de 10 para isso. Ou aumenta ou diminui. Aquela medição está ali. Mas é unidade de medida. Aí eu coloquei aí uma tabela, como que existe as unidades, a diferença até de um país para outro, qual a interpretação dela no país, o que ela corresponde. Então, aquele esquema, aquele diagrama, sem unidade, não dá para você falar nada. Não dá para você interpretar nada, nem evoluir no pensamento lógico. Aí eu fiz uma pequena contribuição para a interferência do Dr. Carlos Augusto, mostrando aí os vetores de força. Eu não especifiquei, eu fiz apenas acrescentei alguma informação a mais, porque como o estudo é dele, ele tem que desenvolver isso aí, ok? Então, nós vemos aí
a maxila, nós temos hemimaxila, direita e esquerda. Nós sabemos que, de acordo com as leis de Planas, a maxila direita vai crescer mais, se ela crescer mais alongada, a mandíbula direita vai ter um bloco mais compacto, né? Agora, se a maxila direita crescer mais compacta, alongar-se menos, a mandíbula direita vai se alongar mais. Isso é lei de Hooke. Então, vamos entender. As leis de Planas, todas foram feitas através da observação das leis da natureza. Inclusive de Newton, as leis de Newton, ele utilizou isso. Só que ele não fez uma especificação, mas quem estuda com os dados que ele forneceu consegue aprimorar, consegue fazer uma forma melhor de enxergar isso para a biologia. Mas os engenheiros enxergam um diagrama daquele de uma forma muito simples, porque o diagrama mostra o que está acontecendo ali, né? Então, esse diagrama ele tem que ser trabalhado de forma a simplificar, mas simplificar não é remover informações. Informações são vitais, eles trabalham com a lógica. Você tem que falar com detalhes as informações que você está mostrando no esquema, no diagrama, no desenho. Então, veja aí, existem um triângulo aí, né, que é baseado na estrutura anatômica, nos ossos, que são os suportes, né, o suporte de todo o arcabouço, e aí eu mostro que a maxila, pelo formato de abóboda dela e os dentes, ela se comporta como arcos de engenharia. Só que os arcos de engenharia é que imitam a arquitetura da natureza, do homem, ou dos animais, ou das coisas da natureza. Então é o contrário. É o humano, o biológico, que faz com que os engenheiros, as áreas exatas, imitem, servem de modelo para eles. Eles copiam de forma a obedecer essas leis da física e da matemática, que são as leis da natureza. Então, até agora, e vejam lá, eu coloquei as origens do tecido, porque o Dr. Pedro Planas olhava muito isso também, né, de acordo com o livro dele, com todas as leis que ele criou, mostrando a origem dos tecidos, quando desenvolve o feto e quais são as estruturas da boca, da face, da cabeça, que vieram desta origem, né? Então, nós vemos aí no desenho com a origem dos tecidos. E eu acrescentei a glabela, que é muito... Leonardo da Vinci fez atenção sobre ela. Vamos fazer um aprimoramento desse modelo utilizando a glabela como um ponto muito importante, tá? Então, vejam aí, e coloquei aí o triângulo, que é a tríade entre força, pressão e a área. Se você tem dois elementos e o outro é incógnita, a matemática e a física acham. Se você tem a força e a área, você acha a pressão. Se você tem pressão e área, você acha a força. Se você tem força e pressão, você acha a área. Muito simples. Então, nós temos que ter os valores, os vetores, sempre disse a seta, né, de onde que vem para onde que vai, e essas unidades fundamentais, principalmente de ângulo. Quantos graus que tem aquele ângulo, né? Aí põe aí esses dados, eu não sei o que é menos 2,5, ou sei lá. Isso aí não dá para deduzir, não dá para fazer lógica nenhuma. Isso é um rabisco sem lógica, talvez artístico. Mas para a lógica tem que ter essas informações. Entenderam direitinho? Muito bem.